Você carrega um peso no peito. Uma sensibilidade que ninguém parece compreender. É como se você vivesse com uma antena ligada, captando o que os outros não veem, sentindo o que eles nem imaginam. E por causa disso, você se sente um estranho, um forasteiro no meio da multidão. Você observa mais do que fala, sente mais do que demonstra. Você já tentou se encaixar, diminuir sua voz, esconder a luz que teima em brilhar. Mas não funcionou, não é? A vida sempre te empurrou de volta para o seu próprio caminho, para a sua própria solidão. O que você sente não é um defeito, é um sinal. A rejeição que parecia injusta, as portas que se fecharam bem na sua frente, os momentos de solidão profunda em que você, lá no fundo, sabia que não estava sozinho. Tudo isso não é um castigo. É a mão do universo te separando do que não é seu. Você não está à deriva. Você é um escolhido. Não sou eu quem está dizendo isso. É a sua história. O céu tem te escondido, te moldado, te preparando em silêncio. E quando a hora certa chegar, nada poderá deter o que foi escrito para a sua vida. Nenhuma opinião, nenhuma crítica, nenhuma rejeição ou inveja será capaz de parar o que o universo já traçou. Se você já sentiu que está em um caminho diferente, que existe um propósito maior dentro de você, uma missão para cumprir, então este canal é para você. Se inscreva. Juntos, vamos explorar as verdades que definem os escolhidos. Não a partir do que o mundo diz, mas do que o céu reconhece. Fique comigo até o final, pois esta não é apenas uma mensagem, é uma direção. O propósito vem antes do desempenho. Não se trata do quanto você sabe ou do que você tem. Trata-se da sua disposição em confiar no processo. Muitas pessoas estão ocupadas tentando provar algo para o mundo, enquanto você, um escolhido, simplesmente se rende ao caminho. É por isso que certos caminhos se fecham para você. O universo sabe que, para cumprir o que foi preparado, você não pode se distrair com o que não faz parte do plano. Quando você é separado, você também é protegido. O propósito divino tem um tempo perfeito. Pode parecer que tudo está demorando demais, mas isso é apenas porque o universo está te preparando. Ele sabe exatamente o momento de ativar cada talento, cada oportunidade, cada pessoa em sua vida. E quando tudo se alinha, o que antes era silêncio se transforma em um testemunho. O escolhido aprende a confiar, mesmo quando não entende. Você se lembra do profeta Jeremias? Quando ele soube que foi conhecido desde o ventre, ele sentiu medo. Ele achava que era jovem demais para a missão. Mas o universo respondeu: não diga que sou apenas uma criança. O seu propósito não depende da sua idade, da sua história ou da sua experiência. Depende apenas do toque do divino sobre a sua vida. Se você sente um chamado interior, uma sensação de que algo maior está prestes a acontecer, não ignore. É o universo ativando o propósito que ele já escreveu. Mesmo que ninguém mais reconheça, o céu já o faz. Você não foi esquecido, você foi separado. Você não está perdido, você está sendo posicionado. Quando você entende isso, a ansiedade se dissipa. Você para de correr atrás das coisas e começa a caminhar com propósito. E, o melhor de tudo, a paz que vem de saber que você está no caminho certo começa a te preencher. A sua existência não é acidental. Cada dor, cada peso, cada porta que não se abriu, tudo tem uma razão. O universo está construindo em você a base para algo que vai impactar a vida de outras pessoas. E, quando chegar o momento, o mundo não vai ver apenas você, ele vai sentir a presença de algo maior através de você. O divino não se impressiona com a sua aparência, fama ou títulos. Ele não escolhe com base no que o mundo valoriza. Ele olha para o que está além das máscaras. Ele vê o coração. Um coração puro, sincero e humilde tem mais valor no céu do que qualquer conquista externa. É por isso que alguns são escolhidos no silêncio. Um coração puro não é um coração perfeito, mas é um coração que reconhece seus erros e se arrepende sinceramente. É um coração que se dobra à vontade do universo. Muitos tentam impressionar com boas ações, belos discursos ou aparências espirituais, mas o divino não se deixa enganar. Ele busca aqueles que são genuínos por dentro, mesmo que ainda estejam em construção por fora. Um coração puro é aquele que se recusa a guardar ressentimento, mesmo quando há razões para isso. É aquele que escolhe perdoar, mesmo quando ferido. Busca agradar o divino, mesmo no silêncio. É no segredo que esse coração é moldado. E é por isso que, no tempo certo, o universo o exalta publicamente. Você,
Como um escolhido, é testado em situações que revelam o que está dentro do seu coração. Às vezes, você será ignorado, rejeitado ou mal compreendido. Mas o universo está lá, observando se você permanece inteiro. Se você ainda ora por quem te machuca, se ainda honra mesmo sem aplausos, se ainda ama mesmo sem retorno. Isso é ter um coração puro. A pureza não vem da sua força humana. Ela vem da presença do divino. Quanto mais você se aproxima dele, mais seu coração é limpo, moldado e transformado. Não se preocupe em provar nada a ninguém. Continue focado no que realmente importa, o seu coração diante do céu. No fim, não é quem grita mais alto que é escolhido, mas sim quem ama profundamente, mesmo no silêncio. E se o universo vê esse coração em você, pode ter certeza de que o céu já o reconheceu. Ser um escolhido não significa fazer grandes coisas desde o início. Significa ser confiável nas pequenas coisas que ninguém vê. O universo observa os bastidores da sua vida. Ele testa como você age no silêncio, na rotina, no pequeno, porque é ali que o seu caráter é formado e a sua fidelidade é revelada. Muitas pessoas querem grandes oportunidades e grandes bênçãos, mas se esquecem que o universo primeiro nos dá pequenas sementes. Ele quer ver se cuidamos bem delas. A fidelidade nas pequenas coisas demonstra maturidade espiritual. Mostra que você não serve por visibilidade, mas por um propósito. E isso é o que realmente importa para o céu. O universo trabalha com processos. Ele não constrói grandes histórias da noite para o dia. Ele constrói com pequenos tijolos, com obediência diária, com consistência. A fidelidade no pouco é um sinal claro de que você está pronto para algo maior. Talvez você esteja fazendo algo que parece insignificante aos olhos dos outros. Um cuidado, um serviço, um ato de integridade. Mas o universo está observando. E é isso que ele usa para medir sua prontidão. Aqueles que são fiéis no pouco estão dizendo ao divino: eu posso ser confiável. E isso abre portas que ninguém pode fechar. Jesus ensinou que o maior no reino é aquele que serve, não aquele que recebe os maiores aplausos. É aquele que é fiel mesmo quando ninguém está olhando. Se você está passando por uma fase em que nada parece significativo, onde ninguém reconhece seu esforço, saiba que, se você continua sendo fiel, você está sendo testado e aprovado. Antes de se tornar rei, o rei Davi foi apenas um pastor no campo, longe dos holofotes. Mas foi lá, em meio a tarefas simples e solitárias, que ele aprendeu a confiar e ser confiável. O céu não investe onde há pressa, mas onde há consistência. O universo procura pessoas que não desistem quando o progresso é lento, que permanecem firmes mesmo quando o resultado demora a chegar, que mantêm a excelência mesmo quando ninguém aplaude. Porque isso mostra maturidade espiritual. E os maduros são aqueles que o universo levanta no tempo certo. Não desanime por ainda não estar onde você queria. A verdadeira alegria vem de saber que, no segredo, você está agradando o céu. E quando o céu está satisfeito, nada pode te parar. A obediência é uma marca essencial na vida dos escolhidos. O divino não busca apenas aqueles que acreditam, mas aqueles que confiam o suficiente para obedecer, mesmo sem entender. É fácil seguir a vontade do universo quando tudo faz sentido, mas os verdadeiros escolhidos demonstram sua fé quando obedecem no escuro. Quando não há garantias, apenas uma voz dizendo: vá. Abraão é o exemplo mais claro. Ele recebeu a imensa promessa de ser pai de uma grande nação. Mas, para viver essa promessa, ele teve que obedecer a um chamado sem mapa, sem detalhes. O divino disse: deixe a sua terra, e ele foi. Ele não questionou, ele não esperou por confirmações. Ele simplesmente confiou. E por causa de sua obediência, uma geração inteira nasceu. Muitas vezes, o universo vai pedir algo que parece ilógico. Ele vai te mandar deixar pessoas para trás, mudar de direção, abandonar planos. É nesse momento que o coração do escolhido é testado. Aqueles que obedecem sem saber o resultado mostram que confiam no divino mais do que nas suas próprias certezas. E isso é raro, é por isso que é tão poderoso. A obediência não depende da emoção. Haverá dias em que você não vai sentir nada, não vai entender nada, mas ainda assim você precisa dizer: aqui estou. Ser um escolhido é seguir mesmo quando você está cansado, confiar mesmo no silêncio.
E cada passo de obediência te aproxima do propósito que já foi escrito sobre você. A obediência é a prova de amor. Não é apenas um dever, é uma resposta a um relacionamento. Quem ama, obedece. Não por medo de punição, mas por respeito e confiança. O escolhido entende que obedecer é se alinhar com o plano perfeito que já foi desenhado. Obedecer nem sempre é fácil. Muitas vezes envolve sacrifício. Mas o que parece uma perda é, na verdade, uma proteção. O universo tira algo não para te punir, mas para te libertar. Ele vê o que você não vê. Por isso, a obediência nunca é em vão. Mesmo que doa, ela te salva de coisas que só ele sabe. Os escolhidos não são protegidos da dor. Eles são fortalecidos por ela. O universo nunca prometeu ausência de luta, mas garantiu a sua presença em cada batalha. A perseverança é uma marca clara do escolhido. Mesmo quando tudo desmorona, ele continua. Mesmo sem entender, ele continua. Não por sua própria força, mas porque sabe que o divino ainda está com ele. O apóstolo Paulo é um exemplo poderoso. Ele foi perseguido, apedrejado, preso, traído e enfrentou naufrágios. Mas ele nunca abandonou sua missão. Ele entendeu que o sofrimento não era um sinal de rejeição, mas parte da preparação. A fé dele não era circunstancial. Estava enraizada na convicção de que tudo cooperava para um propósito maior, mesmo quando doía. A perseverança nasce quando você decide permanecer firme mesmo sem sentir. É fácil ter fé quando tudo está indo bem. A parte difícil é continuar orando quando o céu parece silencioso. Mas os escolhidos sabem que o silêncio não é abandono. É treinamento. O divino testa o escolhido sob pressão. Ele quer ver se você desiste quando as coisas ficam difíceis ou se você cresce. A pressão revela a sua essência. Mostra quem está apenas de passagem e quem foi verdadeiramente separado para algo maior. O ouro só brilha depois de ser testado pelo fogo. A dor tem uma função. Ela limpa, ensina e fortalece. Não fuja dela. O problema não é sentir dor, é permitir que a dor defina sua jornada. Os escolhidos aprendem a usar a dor como um trampolim, não como uma prisão. A perseverança também revela maturidade. Quando você insiste, mesmo ferido, você mostra ao céu que já não vive mais pela emoção, mas pelo propósito. Se você está enfrentando provações, não pense que foi esquecido. Você está sendo moldado. E, quando tudo isso passar, você não será o mesmo. Você será mais forte, mais sábio e mais cheio de fé. Lembre-se, cada provação superada te aproxima do seu propósito. Perseverança não é teimosia, é fé em ação. E se você ainda está de pé, mesmo depois de tudo, é porque o céu ainda tem algo poderoso reservado para você. E agora, a última característica, mas talvez a mais importante, que te define como um escolhido: a transformação e o serviço. Um verdadeiro escolhido não é definido pela aparência, fama ou posição social. O divino olha para algo muito mais profundo: o coração. E os maiores sinais de que alguém foi separado são a sua capacidade de ser transformado e a sua vontade de servir aos outros. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de estar disponível. O divino não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. Quando ele olha para você, ele não vê apenas o que você é agora, mas tudo o que você pode se tornar com a intervenção dele. Ser um escolhido significa entrar em um processo constante de transformação. Estar pronto para ser moldado como barro nas mãos do oleiro. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se perguntando por que tudo isso está acontecendo. Pode ser que o divino esteja te moldando, te polindo, porque ele vê um propósito maior em você. Ele transforma a dor em sabedoria, a fraqueza em força, a confusão em direção. Quando você permite que ele trabalhe em sua vida, você se torna mais forte, mais sábio, mais sensível à voz dele e mais alinhado com a sua vontade. Outra característica marcante é a vontade de servir aos outros. Em um mundo onde todos querem ser servidos, o divino se alegra naqueles que se abaixam para levantar o outro. Ser um escolhido não é sobre se destacar, mas sobre se doar. É colocar seu coração nas mãos do Criador e perguntar: quem o Senhor quer que eu ajude hoje? O maior exemplo disso é o próprio Jesus.
Mesmo sendo filho do divino, ele poderia ter vindo em glória, exigindo honra. Mas ele escolheu lavar os pés dos discípulos. Ele escolheu curar, ouvir e caminhar com os marginalizados. Ele mesmo disse: "O maior entre vocês será o seu servo." Servir não é apenas estar em um altar com o microfone na mão. Servir começa nas pequenas coisas. É ouvir alguém que precisa desabafar. É ajudar quem está em necessidade. É perdoar quem te feriu. É levantar o caído e ser a resposta de uma oração na vida de outra pessoa. O divino busca corações humildes. Pessoas que entendem que a verdadeira grandeza está em se tornar pequeno por amor. Os escolhidos sabem que tudo o que receberam, dons, talentos, recursos, não é para sua própria glória, mas para o bem dos outros. Eles vivem para edificar, abençoar e transformar a vida dos outros. E se você está ouvindo tudo isso pensando: "Eu não sou bom o suficiente" ou "Eu tenho tantos defeitos", saiba de uma coisa: é exatamente esse tipo de pessoa que o divino escolhe. Ele não procura o mais forte, mas o mais disponível. Aqueles que dizem: "Aqui estou." Ser um escolhido não significa ter uma vida sem lutas, fracassos ou dor. Pelo contrário, significa que você será constantemente refinado, testado e moldado. Mas também significa que você nunca estará sozinho. O divino caminha com seus escolhidos. Ele guia, corrige, conforta e fortalece. E mesmo quando tudo parece escuro, ele ainda está lá, trabalhando em silêncio. Então, você se pergunta: "Eu sou um escolhido?" A resposta não está em um sentimento ou em uma confirmação sobrenatural. A resposta está na sua vontade. A vontade de ser transformado, a vontade de servir, a vontade de dizer sim ao divino mesmo quando o mundo diz não. Ser um escolhido é mais do que um título. É uma decisão diária, uma escolha constante de renunciar ao seu ego, de silenciar o seu orgulho e de dizer: "Senhor, que a sua vontade seja feita em mim." É uma vida de rendição, de confiança, de serviço. Os escolhidos não buscam reconhecimento. Eles buscam cumprir o chamado. Eles não querem aplausos, querem ser instrumentos. Eles sabem que tudo o que têm e o que são vem do divino. É por isso que vivem com os olhos no céu e os pés no chão, com corações limpos e mãos prontas para servir. Você pode ser essa pessoa. Não importa de onde você veio, quantos erros cometeu, ou o que foi dito sobre você. O divino não se impressiona com o passado. Ele se move pela sua rendição. Ele conhece seu coração e vê o que ninguém mais pode ver. Ele escolhe com base no propósito, não na aparência. Com base na obediência, não no desempenho. Se hoje você sente um peso, uma inquietação, um anseio por viver algo maior, pode ser o divino te chamando. E se ele está chamando, é porque tem algo reservado para você. Algo eterno, algo poderoso. Mas lembre-se, o caminho dos escolhidos não é o mais fácil. É o mais estreito. É o caminho da renúncia, do sacrifício e da fé. Mas também é o caminho da recompensa eterna. A paz que excede todo o entendimento e a certeza de que a sua vida não será em vão. O divino ainda chama e ele ainda escolhe. A pergunta é: você está disponível? Você está disposto a ser moldado, a servir, a se entregar? Porque quando você diz sim, tudo muda. A sua vida, o seu propósito, a sua missão. E você começa a viver não apenas para si mesmo, mas para algo muito maior. Se você se identificou com essa mensagem e sentiu essa verdade em seu peito, é porque ela é sua. Agradeço por ter chegado até aqui. Agora, se você está pronto para abraçar o seu chamado e caminhar com propósito, inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco. Deixe seu comentário abaixo e me conte: qual dessas 7 características mais ressoou com você? Vamos construir juntos essa comunidade. Até a próxima!